O anime começa mostrando um castelo e mostra uma garota falando que desde quando ela nasceu o destino dela já estava traçado, e ela diz que ela já estava destinada a ser solitária para o resto da vida. Ela diz que já tinha aceitado esse destino dela e que para uma princesa real isso era algo inevitável e inescapável. Mas mesmo assim, ela sente vontade de conhecer o mundo lá fora. Daí ela estende o braço. Aí a cena muda para ela tentando pegar um livro e as mãos dela se encontram com a mão do protagonista. Eles se olham e ele sente um choque passando pelo corpo dele. Isso quer dizer que ela é mais uma alma gêmea dele. E eles se apaixonam imediatamente. Aí ela fica toda vermelha. E o protagonista já entendeu que ela é uma alma gêmea dele. Daí toca a abertura do anime. O prota diz que não esperava encontrar uma alma gêmea dele ali. Daí a waifu vai saindo devagar. Ela tá deixando o protagonista pegar o livro. Mas o protagonista diz que não tem problema, ela pode pegar o livro. Daí ela tá com o livro na mão, e ela abre esse livro em páginas e começa a apontar pro livro. E o protagonista lê. A forma dela se comunicar é assim, através de livros. Ela abre o livro em alguma página e aponta para alguma palavra que ela quer dizer. Aí a pessoa lê, e assim pode se comunicar com ela. E a waifu tá apontando para uma frase dizendo: "Eu sou o governador dessa terra". Ela tá querendo dizer que ela é a bibliotecária, e o protagonista entende. Aí o protagonista fica em choque. Ele acha que é proibido falar na biblioteca, e por isso ela não tá falando e se comunicando por palavras escritas em um livro. Aí a waifu pergunta o que ele tá fazendo ali e diz que ela pode ajudar ele. Aí ele fica com medo de falar e começa a apontar para os livros e dizer o que ele quer. Ele tá procurando um livro engraçado. Aí a waifu pergunta pra ele o porquê que ele não tá falando. E o protagonista pergunta o porquê ela não tá falando também. E ela pede desculpa. Ela diz que ela acha muito difícil conversar com as pessoas. Ela diz que vai chamar outra pessoa pra ajudar ele e sai correndo. Aí o protagonista corre atrás dela e pega nela. E pede desculpa. Ele diz que ele não percebeu que ela tinha dificuldade de conversar. Aí ele pede pra ela ajudar ele. E ela tá lá ajudando ele. Ele tá procurando um livro de romance, onde os personagens superam suas dificuldades e vivem felizes para sempre. Ele pergunta se ela tem alguma sugestão e ela já fica toda animadinha, esse é o ramo que ela gosta. Daí ela sai correndo e vai procurar alguns livros, e o protagonista fica admirado com ela, porque ela é muito bonita. Aí a cena corta pra waifu levando uma pilha de livros, ela trouxe livro demais. Daí a waifu pede desculpa por ter trago esse tanto de livro pra ele, e diz que ele pode apenas escolher um e pegar o caminho dele. Mas ele diz que ela se esforçou muito para trazer esses livros pra ele, então ele vai ler todos. Mas quando ele chega lá para tentar levar os livros, a bibliotecária diz que não tem como ele levar, porque vai demorar uma semana para emitir o cartão de biblioteca dele. Ele fica arrasado. Aí a waifu tá lá olhando ele triste. Ela pega o livro que tá com ela e entrega para ele. Esse livro é dela e não da biblioteca, então ela pode emprestar para ele de boa. Ele fica muito feliz e agradece a waifu. Daí ele pergunta pra waifu qual é o nome dela, e ela pega o cartão de biblioteca dela e mostra que o nome dela é Yoshimoto Shizuka. Ela está na mesma turma que o protagonista. Ele pede desculpa pra ela por não ter notado ela. Ele diz que ele ainda está memorizando o rosto de todo mundo da turma. Aí ele agradece ela mais uma vez. Aí a cena corta para as outras namoradas do protagonista lendo. Elas estão procurando receitas para fazer pro prota. Daí elas começam a brigar lá. Daí o protagonista chega lá e a waifu de cabelo rosa fica muito feliz. Ela diz que ela tá lendo livro de receitas para fazer coisas para agradar o protagonista. E a loirinha, que é uma tsundere, diz que ela só tá lá procurando aumentar o repertório dela de pratos e que ela não tá fazendo nada por ele. Aí o protagonista começa a se emocionar. Ele agradece a Deus por ter duas namoradas como elas. Daí a cena corta pra casa do protagonista. Ele tá lendo aquele livro que aquela waifu deu pra ele mais cedo na biblioteca. Aí a cena corta pra uma princesa. Ela tá proclamando um cara como cavaleiro do reino. E o cavaleiro promete pra princesa que ele vai proteger ela, custe o que custar. Aí a cena corta pra um dragão vermelho tentando atacar a princesa. Mas o cavaleiro aparece e corta a bola de fogo no meio. E ele vai pra cima do dragão. Aí a cena corta pra princesa curando o cavaleiro dos ferimentos de batalha. Daí eles trocam olhares e se apaixonam. Daí a cena corta pra princesa numa carruagem. Ela vai ser obrigada a se casar com um homem que o rei prometeu.
Aí o cavaleiro chega lá, mas é impedido, e ele diz pra princesa que ele jurou proteger ela por toda a vida dele, mas mesmo assim, ele não conseguiu cumprir a promessa dele, e ele pergunta pra ela se não tem como eles desafiarem esse destino cruel. Aí o protagonista finalmente terminou de ler o livro, ele gostou muito da história, e ele lembra de Deus dizendo pra ele que as almas gêmeas precisam ficar juntas, senão a outra morre. Aí a cena corta para a escola do protagonista e ele vai lá conversar com ela. Ele agradece a ela pelo livro e que ele gostou muito. Ela fica toda envergonhada, entrega para ele um outro livro. Esse livro é a continuação do primeiro livro que o protagonista estava lendo e ele fica muito feliz e agradece a Yoshimoto. Aí a cena corta para as outras duas namoradas do protagonista brigando de novo. Aí o protagonista vai lá e compra um café gelado para Yoshimoto. Essa é a forma dele agradecer por ela ter feito tudo isso por ele. Aí os dois estão lá sentados e o protagonista pergunta para Yoshimoto se ela lê muito. E ela balança a cabeça dizendo que sim. E ele começa a falar sobre o livro de ontem. Ele diz que gostou muito da história. E a Yoshimoto diz que esse também é o livro favorito dela. Ela diz que ela carrega ele por muito tempo. Aí o protagonista entende como ela consegue se comunicar. Ela conhece esse livro como a palma da mão dela. Então ela sabe onde está cada palavra no livro. E o protagonista acha isso impressionante. Mas a Yoshimoto diz que ela não é digna desse elogio. Ela faz isso desde muito cedo. E ela diz pra ele que nunca houve uma pessoa que ela pudesse chamar de amigo em toda a vida dela. E ela começa a agradecer o protagonista, porque o protagonista não evita a pessoa que ela é. Daí que ele começa a olhar pra ela e ele pergunta pra ela se ela pode emprestar o primeiro volume do livro pra ele de novo. Ele diz que vai devolver assim que puder e pede pra ela não se preocupar. Daí ela vai e entrega o livro que tá na mão dela pra ele. E ele agradece. Aí a cena corta pra Yoshimoto na biblioteca fazendo o trabalho dela de bibliotecária. Daí uma moça chega lá e diz pra ela que ela tá muito animada e pergunta se aconteceu alguma coisa com ela. E aí Yoshimoto já fica toda vermelha, dizendo que não aconteceu nada. Daí ela fica toda enrolada. Aí a moça começa a desconfiar mesmo, né? Aí ela tá lá olhando os livros e começa a relembrar de quando ela conheceu o Prota. E ela tenta alcançar o livro, mas dessa vez o Prota não tá lá pra ajudar ela. Daí a Yoshimoto tá lá na escola esperando o protagonista pra entregar o livro pra ele. Mas aí se passam 3 dias e o protagonista nem conversa com ela. Daí ela tá lá andando triste, pensando nisso, quando de repente ela ouve as namoradas do protagonista conversando com ele. Elas começam a perceber que o protagonista tá meio cansado, e ele diz que ele tá mesmo, porque ele tem dormido muito tarde esses dias. Aí as duas começam a se perguntar o que ele estaria fazendo até tarde acordado. Aí elas começam a pensar besteira, e o protagonista não entende nada. Aí ele tá lá quase dormindo. A Hakari chega e dá um beijo na bochecha dele, e a Yoshimoto vê tudo. Aí o protagonista dá um abraço nela e começa a elogiar ela. Daí a outra namorada dele fica morrendo de ciúmes, e ela fica morrendo de vergonha e vai tentar dar um beijo no protagonista, mas ela acaba dando uma cabeçada na cara dele, e ela pede desculpa pra ele. E a Yoshimoto tá lá toda triste, ouvindo tudo, percebendo que na verdade ele não precisa dela. E ela tá muito triste, ela nem sabia que o Prota tinha uma namorada. E ela começa a entender o porquê ele não tem lido mais o livro. E ela começa a entender porque ele não tem mais falado com ela. E ela começa a relembrar do passado, onde umas meninas encurralam ela no banheiro e começam a perguntar dela porque ela fica falando através desse livro, ao invés de conversar normalmente como uma pessoa. E elas ficam lá fazendo bullying pra ela. E ela lembra que a mãe dela batia muito nela, por ela não conseguir conversar. E ela começa a dizer que a filha dela é uma esquisita porque ela não consegue conversar como as outras crianças. E ela fica pressionando ela pra falar alguma coisa, mas ela não consegue dizer uma palavra. E ela tá lá toda triste. Ela diz que ninguém tem tempo pra falar com uma aberração como ela. Daí ela tá lá sozinha com o livro, refletindo no que aconteceu, quando de repente o protagonista abre a porta e aparece lá. Ele chega nela e diz pra ela que ele vai retribuir pelo favor que ela fez pra ele, por ter emprestado os livros pra ele. E o protagonista pergunta pra Yoshimoto se ela tem um celular, e ela diz que sim, e pega o celular. E o protagonista pergunta pra ela se ela pode instalar um aplicativo. Daí quando ela termina de instalar o aplicativo, o protagonista manda um arquivo pra ela. Aí o prota manda ela abrir o aplicativo de novo, e quando ela abre, ela vê que o protagonista
protagonista digitalizou todo o livro que ela tinha. Ela tem certeza que esse livro ainda nem foi lançado como e-book, e o protagonista fez isso só pra ela. Aí ele manda ela selecionar uma palavra, e quando ela seleciona, o aplicativo fala em voz alta a palavra que ela selecionou. Esse é um software que converte texto em fala. Esse aplicativo vai ler qualquer texto selecionado, usando uma voz sintetizada. E ela fica impressionada, porque ele leu o livro inteiro e ainda digitou cada palavra nesse aplicativo. Ela fica admirada porque ele fez tudo manualmente. Aí ele diz que quando uma pessoa queria se comunicar com ela antigamente, a pessoa teria que ficar olhando o livro e lendo cada palavra. E desse jeito ela nunca conseguia conversar cara a cara com a pessoa. Mas agora que ela tem esse aplicativo, ele pode conversar com ela olhando nos olhos dela. E ele começa a ter empatia por ela. Ele nem consegue imaginar como deve ser difícil para ela viver assim sem falar. Mas ele diz que ele não pode fazer nada por ela. Ele só queria facilitar a comunicação dela com as outras pessoas. Daí ela pede para ela experimentar o aplicativo. E pede para ela dizer alguma coisa para ele usando o aplicativo. Aí ela vai e diz para ele que ela ama ele usando a voz do aplicativo. E o protagonista fica em choque. E ela começa a chorar de emoção. Ela pede desculpa e diz para ele não dar importância para isso que ela acabou de dizer. Ela diz que não quer uma resposta dele, porque ela já sabe que ele já tem uma namorada. Ela diz que ela só queria revelar os sentimentos dela por ele, pra ela não ficar guardando isso pra ela. Daí o protagonista entende que não é porque ela é alma gêmea dele, ou porque ele tem que salvar a vida dela que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso porque ele realmente está gostando dela. Aí ele pega nela, olha pra ela e diz pra ela que ele ama ela. Mas ela diz pra ele que eles não podem ficar juntos. Esse é o destino deles dois. Mas o protagonista diz que se o destino estiver no caminho deles, ele só precisa passar por cima do destino. Isso é uma frase daquele livro que a Yoshimoto lê. Aí ele vai lá e abraça ela. Daí a cena corta pro protagonista conversando com as outras duas namoradas dele. E ele tá lá perguntando pra elas se elas deixam que a Yoshimoto seja a nova namorada dele. Ele tá pedindo permissão pras duas. Daí a loirinha já fica em choque e começa a gritar com ele. Ela acha isso inaceitável, porque ele já tem duas namoradas e agora tá querendo mais uma. Daí a Hakari começa a chorar, dizendo que ele encontrou um novo amor, mas mesmo assim ele não quis deixar ela. Ela começa a dizer que ele é muito gentil. Aí o protagonista diz pra elas que o sentimento dele não mudou. Ele continua gostando das duas do mesmo jeito. E ele tenta convencer as duas. Ele diz que ele vai continuar amando as duas e a Yoshimoto Shizuka junto, como ele sempre amou. A única diferença é que agora vai ter ela no meio. Ele diz que vai provar isso com as próprias ações dele. Ele diz que vai cumprir com a palavra dele. E se ele não cumprir, ele vai tirar a própria vida. Aí no final elas acabam aceitando a terceira namorada de boa. Aí o episódio acaba. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para receber mais resumo dos animes. E comenta aí se você quer mais episódios desse anime. Agora eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu!